Neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu já estava com uma palavra preparada já tem uns dias, então eu creio que Deus preparou para ela ser usada no dia de hoje. Então vou estar lendo em Lucas, como ontem foi Santa Ceia, vou falar um pouquinho sobre isso. Vou estar lendo em Lucas, capítulo 22, versículo 15 apenas. Lucas, capítulo 22, versículo 15. Aleluia! Lucas, capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco em esta Páscoa, antes que padeça. Vou ler novamente, amém? E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Somente até aqui, amém? Amém. Irmãos, acabamos de ver a Radassa louvando aqui, onde o louvor dizia: Pai, eu confiarei. Até onde eu e você vem confiando nas promessas que Deus vem fazendo para mim e para você. Quando a gente ouve um louvor lindo que toca, que fala conosco, que mexe lá no profundo, esse louvor é um louvor que mexe muito comigo. Acho que foi o primeiro louvor gospel que eu comecei a ouvir quando eu estava no mundo ainda. No tempo do Raul Gil, o Jotá cantava ainda, foi o primeiro louvor assim, que eu prestei atenção mesmo e chorava muito com esse louvor. Eu não entendia o que ele queria dizer, mas algo nele tocava sobre mim. Só que hoje, na presença de Deus, eu começo a entender o que este louvor quer dizer. E quando eu vejo que Jesus chega para os seus discípulos e diz que desejava comer com eles, creio eu que Jesus, quando escolheu os 12 discípulos para caminhar com ele, eu creio que Jesus, com certeza, teve uma conversa com Deus antes disso. E nós sabemos que cada discípulo foi escolhido da maneira que agradava ao Senhor. Só que quando Jesus ia pregar, quando Jesus ia levar a sua palavra sobre as nações, sobre aqueles lugares, os seus discípulos muitas vezes não tinham tempo para estar tão próximo assim de Jesus. Eles estavam sim ao lado de Jesus, mas estar ao lado não quer dizer que eles estavam tendo um momento íntimo com Jesus. E a gente vê que quando Jesus fala isso é porque Jesus estava dizendo: quando eu estou levando a minha palavra, vocês estão trabalhando, muitas vezes vocês estão servindo, muitas vezes vocês estão organizando as multidões, muitas vezes um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. Mas hoje nessa ceia eu decidi reunir vocês e eu aqui, porque eu queria ter um momento íntimo com vocês. Glória! E quando a gente começa a entender que Jesus necessita que eu e você tenha vontade de ter momentos íntimos com Ele, precisamos começar a observar o que vem levando eu e você a muitas vezes não ter ânimo, ou muitas vezes não ter vontade de estar indo aos cultos. E quando eu vejo que os 12 discípulos estão reunidos para ceiar junto com Jesus, Jesus já dá um sinal onde é estranho, porque quando você está reunido no momento de festividade, vamos usar até um exemplo, quando você está num casamento de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você gosta, e de repente alguém começa a falar alguma coisa que não te agrada, aquilo começa a te incomodar. E Jesus, quando está reunido com seus apóstolos,
está aqui há de me trair. E o mais interessante é que quando Jesus diz isso, a gente não vê os apóstolos apontando um para o outro para querer saber quem era. O que os apóstolos diziam era: será que sou eu? Muitas vezes vemos pessoas que vêm no culto colocar defeito na roupa que a irmã está, se preocupando se o terno do irmão está amassado, muitas vezes se preocupando se o ar-condicionado está funcionando, muitas vezes se preocupando se tem água no filtro. Só que aquele que está firmado em Deus, aquele que vem com o propósito de servir ao Senhor, só prestar atenção naquilo que vem diretamente do céu, cheio do Espírito Santo, ele não está se preocupando quem está certo e quem está errado. Ele está se preocupando só com aquilo que vem do céu para Deus e oferecer para Ele. E eu vendo essa atitude dos discípulos, eu começo a entender, irmãos, que é necessário, quando nós estamos na casa do Senhor, a gente está cheio da presença dEle. É necessário que quando nós viemos para um culto, a gente já sai de casa pedindo para o Senhor: Senhor, me enche, Senhor. Foi como a irmã disse aqui. O primeiro culto já é oferecido dentro do nosso lar. Assim, no momento que a gente acorda, com certeza, uns vão clamar a Deus, agradecendo por ter acordado. Outros vão agradecer pelo primeiro alimento, o café da manhã. Outros vão agradecer por Deus ter levado em segurança até o trabalho. De alguma maneira você começa o culto antes de chegar na igreja. Então, quando eu vejo que você já sai de casa cultuando ao Senhor, o que será que está tirando o seu foco dentro da casa de Deus para você observar aquilo que não é para você observar? O que é que vem fazendo com que você não se sinta mais à vontade de estar na casa do Senhor? Porque é muito estranho, irmãos, a gente servir ao Senhor, a gente levantar a mão, dizer que entregamos nossas vidas, reconhecer a Deus como único e suficiente Salvador, descer as águas, fazer uma aliança com Deus, dizendo que iremos servir a Ele, dizendo que a nossa vida somente será oferecida para Ele. E do nada a gente deixa de vir aos cultos, do nada a gente se abate. O que será que vem acontecendo na sua vida, que vem fazer com que você esteja amolecendo na presença do Senhor? Será que é um filme que você está deixando, você está assistindo dentro da sua casa, está deixando de vir no culto? Será que é por causa de dinheiro que você não está vindo no culto? Será que é por causa de uma conversa com um amigo, com uma amiga que você não está querendo vir ao culto? Porque não é normal, irmão, isso. Isso não é normal. Eu começo a pensar em vários exemplos aqui. É a mesma coisa que quando um filho ou uma filha vai casar, com um amigo que você ama, com um irmão seu vai casar, você com toda absoluta certeza tem a vontade de querer estar naquele lugar. Porque você quer ser testemunha daquele momento gratificante que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mas nós sabemos, se Deus opera em todos os cultos, se Deus se faz presente em todos os cultos, por que a gente começa a escolher culto sim e culto não? Porque de 5 cultos que tem na semana, a gente decide vir só em 2. O que está acontecendo comigo e com você? Qual é o impedimento que está tendo na sua vida e na minha vida, que está fazendo com que a aliança que eu e você tenha com Deus esteja se quebrando? Aleluia! A gente tem que começar a se questionar, irmão, sobre isso. Porque eu quero que cada um que está reunido aqui dentro dessa igreja queria que a sua família estivesse aqui dentro. Eu creio que todo mundo que está dentro dessa igreja, de alguma maneira, queria ser usada pelo Senhor. Seja louvando, seja pregando, não importa a maneira que seja mexendo num som. Eu creio que todos aqui queriam ser usados pelo Senhor. Mas quando você está por essa porta e você se assenta de qualquer maneira, sem buscar a face do Senhor, sem pedir para Deus conversar com você, sem pedir para Deus: Senhor, eu estou cheio de problemas, Pai, a minha vida não está andando da maneira que me agrada, Senhor, estou tendo problema dentro do meu lar, estou tendo problema dentro do meu trabalho, estou tendo problema com meus filhos, mas Senhor, eu entrei por essa porta porque eu sei que o Senhor pode mudar o quadro da minha vida. Eu creio que o Senhor me levantou com um propósito maior do que aquilo que eu posso imaginar. O Senhor não me levantou, Senhor, para sentar em uma cadeira como enfeite. O Senhor não me levantou, Senhor, para me ficar cuidando da vida do fulano, de ciclano.
O Senhor me levantou porque o Senhor viu algo interessante em mim, algo especial em mim. Se o Senhor me escolheu, é porque eu tenho grandes coisas a oferecer para o Senhor. Então é hora da gente começar a se perguntar se eu e você está oferecendo tudo aquilo que é suficiente para agradar a Deus. Qual o impedimento, irmãos, que vem acontecendo nas nossas vidas que faz com que a gente deixe de estar na presença do Senhor? Não tem desculpa. Tem gente que está acamada, tem gente que está hospitalizada, tem gente que está dentro de uma cadeia, que queria estar aqui no meu lugar e no seu lugar. E não pode, mas eu e você pode estar aqui a hora que a gente quiser. Aleluia, eu e você pode ajoelhar no momento que você quiser. Então a gente tem que começar a imaginar, irmãos, o que está faltando na minha vida e na sua vida que está fazendo a gente se desanimar na presença de Deus. Eu quero te dizer algo, se for algo dentro da igreja, você vai ter que começar a se consertar em si próprio, porque toda igreja que você for vai ter problema. Tem gente que está achando que vai trocar de uma igreja para outra, e o problema vai ficar naquela igreja que ele saiu. Mas não, irmão, se você na igreja que você não está conseguindo superar esses problemas, quem dirá se você vai superar o outro problema que vai vir na frente na outra igreja? Porque se você já sai carregando o problema de um lugar e você vai carregar outro problema em outro lugar, se você não souber lidar com um problema, como é que você vai lidar com dois? Então o questionamento, irmãos, eu não creio nem na minha vida. Muitas vezes que eu deixei de vir ao culto, muitas vezes que eu estava triste, abatido com algum problema que eu estava passando, eu não posso dizer de nenhuma forma que foi por causa de alguém que eu deixei de estar na presença do Senhor. Porque quem me traz aos cultos é as minhas pernas, irmãos. Quem me traz ao culto é o Espírito Santo que me conduz até aqui, que me conduz até aqui. O irmão pode não me cumprimentar, o irmão pode falhar comigo, o irmão pode inventar fofoca sobre mim, mas não importa se o irmão vai estar dentro daquela igreja junto comigo. O que eu quero saber é se o Espírito Santo vai estar falando comigo, e o Espírito Santo vai estar tocando nele, para ele reconhecer o seu erro e vir pedir perdão para mim. É com isso que a gente precisa se preocupar, irmãos. Porque quando Jesus diz que ali alguém a te trair, eu não acredito em hipótese nenhuma, irmãos, que quando Jesus teve uma conversa com Deus para ser escolhido os 12 discípulos, eu não acredito de maneira nenhuma, também não critico quem acredite dessa maneira, mas eu não acredito que na conversa que Deus teve com Jesus, que Deus chegaria para Jesus e falar: Jesus, eu vou preparar 12 apóstolos para você, mas um desses aí vai te trair. Tem gente que diz que Judas já estava predestinado a trair. Não foi escolha de Judas, irmãos. Mas por que? Como você prova que foi escolha de Judas? Porque quando Jesus estava sentado com os seus discípulos sobre a mesa, Jesus molha um pedaço de pão e dá para Judas. Naquele tempo, quando fazia isso, era dizendo que a pessoa era muito especial, que a pessoa estava recebendo o primeiro pedaço. É como se fosse um aniversário, como se tem um aniversário e você dá um bolo para alguém, que pergunta quem é a pessoa que você mais ama, quem é a pessoa que você vai dar o primeiro bolo, e você dá aquele bolo para sua mãe, para o seu pai, para o irmão, para uma pessoa que você ama muito. Que quando Jesus molha aquele pão e entrega para Judas, Deus estava dizendo naquele momento que ele não precisava se preocupar com os 11 discípulos que estavam firmados na presença dele. Que a preocupação dele era que Judas se arrependesse do que ele ia vir a cometer. Então Jesus deu o primeiro sinal para Judas, que algo estava por vir. Você já se perguntou quantos sinais Deus deu para você e para mim? Quantos sinais cada dia Deus dá para você e para mim, para que você não venha pecar? Para que você não venha dar as costas para Deus? E a gente sabe que quando Judas chega a consumar os planos dele e entregar Jesus, quando Judas chega com os guardas sobre aquele lugar onde se encontrava Jesus, a atitude de Jesus foi dar um beijo em Judas. Porque o primeiro sinal que Jesus dá para Judas é: Judas, eu estou te dando um sinal, cuidado que você vai fazer algo muito grave. E quando Jesus beija Judas, Jesus estava dizendo: Judas, mesmo você me traindo,
mesmo você pisando em mim, mesmo eu tendo todo o poder e autoridade sobre as minhas mãos, para acabar com você e todo esse exército, Judas, eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te perdoar. Aleluia, Deus. E eu fico olhando essa cena, imaginando como é que pode o inimigo entrar na vida de uma pessoa que via milagres acontecendo, que via pessoas sendo curadas. Aí eu começo a entender que uma coisa é você ter intimidade com Jesus, outra coisa é você estar somente na presença de Jesus. Porque cura, milagre, é para qualquer um, irmãos. Até para o ímpio que está lá fora, tem ímpio que está lá fora lá que nunca colocou o pé na igreja e já recebeu milagre na vida dele. A ímpio que está lá fora, que nunca colocou o pé dentro de uma igreja, já foi curado. Mas não quer dizer que por ele estar recebendo tal milagre, tal bênção, que ele seja íntimo de Jesus. Então, quando eu e você decidimos levantar a mão, quando eu e você decidimos descer a água, nós estamos fazendo uma aliança com Jesus. Aleluia, Deus. Então, quando nós estamos aqui num culto, é porque nós queremos ser íntimos do Senhor. Esse aqui é um momento de intimidade com Deus. Porque você poderia muitas vezes estar dentro da sua casa louvando, lendo uma palavra, orando. Muitas vezes você sim poderia estar dentro da sua casa fazendo isso. Mas Deus quer que você se reúna com seus irmãos. Deus quer que a gente viva em comunhão, irmãos. Glória, glória, glória a Deus. A gente tem que parar com essa mania feia. Isso é para todos nós, parar com essa mania feia de decidir que dia a gente vai cultuar ou não, irmãos. Eu me cobro hoje em dia, eu estou tentando muitas vezes melhorar sobre isso, porque muitas vezes eu era falho sobre isso também, irmãos. Porque eu não sou perfeito, eu não estou aqui trazendo a palavra só para quem está embaixo, não, porque a palavra começa aqui em cima para depois e aí para baixo. Então eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas também. Eu sei que é necessário ser cada vez mais íntimo do Senhor. Uma vez eu disse para o pastor Joilson aqui, eu disse, pastor Joilson, eu amo a palavra de Deus. Eu tenho uma vontade muito grande de pregar a palavra, e quando eu vejo o Senhor pregando, quando eu vejo o Roberto pregando, eu acho tão lindo quando vocês começam a pregar e usar vários versículos na Bíblia. Só que eu tenho um problema muito grande, pastor. Eu não consigo memorizar, pastor. Eu memorizo as histórias que tem na Bíblia, mas eu não consigo memorizar aonde estão os versículos. Se alguém começar a falar, eu consigo lembrar onde ele está. Mas eu tenho um problema muito grande com isso, pastor. E o pastor disse para mim, não se preocupa, porque no tempo certo Deus vai mostrar para vocês solução parecida. Porque se for da sua verdade, se for da tua vontade, de arte no seu coração, de você ministrar a palavra, vai chegar um momento que Deus mesmo vai abrir a Bíblia dentro da sua mente, que você vai começar a memorizar cada versículo, cada capítulo. Então é isso que eu quero dizer para você, irmãos. Todos nós que estamos aqui somos importantes para a obra do Senhor. Todo dia Deus nos dá sinal se nós estamos errando ou não. Deus não deixa ninguém enganar. Eu não acredito de maneira nenhuma que tenha alguém que esteja errando, que esteja pecando dentro de uma igreja e Deus está calado sem fazer nada, que Deus está calado sem usar alguém para falar com aquela pessoa. Eu não acredito de maneira nenhuma, irmãos. Porque se Deus viu o valor em mim e você, se foi necessário Deus entregar Jesus na cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados, por que Deus deixaria que você andasse de qualquer maneira? Por que Deus desistiria de mim e de você? Sendo que o preço maior já foi pago lá atrás. Então essa palavra, irmãos, é para a gente ter cuidado, para a gente não chegar a tomar os caminhos que Judas tomou. Porque a gente acha que alguns pecados que a gente comete tem conserto. A gente acha que alguns pecados que a gente comete com o tempo vai ser solucionado. Mas se não houver tempo, irmãos, quem vai garantir que ontem não foi a última santa ceia de alguém, irmãos? Quem vai garantir que ontem não foi a minha última santa ceia? Foi como o pastor Joilson disse, ninguém aqui pode afirmar que na próxima santa ceia vai estar aqui, irmãos. É o meu desejo e seu desejo sim, que todos nós estejamos aqui na presença do Senhor.
Mas a gente não pode garantir, irmãos, que estaremos aqui na próxima Santa Ceia. Então quem pode garantir que a gente vai estar aqui no próximo culto que virá? Então se você pode oferecer o seu melhor no culto de hoje, ofereça no seu culto de hoje. Aleluia! Glória a Deus. Se você tem o privilégio, a oportunidade de poder estar na casa do Senhor, irmãos, não deixe, irmãos, que filmes, que televisão, que dinheiro vai tirar o seu foco da presença do Senhor, irmãos. É necessário que a gente se encha da presença de Deus cada dia mais, irmãos. Você ainda não entendeu, você ainda tem que entender o instrumento que você é na mão de Deus. Você tem que entender que você é uma ferramenta valorosa na mão do Senhor, irmãos. Então que nós devemos estar, irmãos, cada dia mais pedindo para Deus, irmãos, clamando ao Senhor, porque a gente necessita da nossa família estar na casa do Senhor. Mas se eu e você não tem desejo de estar na casa do Senhor, como é que a gente vai trazer a nossa família aqui para dentro, irmãos? Como é que eu vou pedir para Deus restaurar meu irmão que está fugido, que está correndo de 7, 8 agiotas querendo matar ele? Como é que eu vou pedir para Deus mudar o quadro da vida dele se nem eu estou vindo buscar o Senhor para que Deus mude o meu quadro? Como é que eu vou pedir para Deus mudar o quadro da vida de alguém da minha família, de alguém que eu amo? Então a gente precisa se consertar primeiramente para depois pedir para Deus e alcançar os nossos familiares. Glória a Deus. Porque eu vou dizer para você, irmãos, e isso eu afirmo. Muitas vezes a gente pensa que a gente que tem carga eclesiástica, que a gente que está dentro de uma igreja, a gente está salvo, irmãos. Mas tem muitas vezes pessoas aí fora, irmãos, que não têm o entendimento que eu e você tem da palavra de Deus. Tem pessoas aí fora que nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Mas pela sua lealdade, pela sua bondade, muitas dessas pessoas é mais fácil subir do que muitas pessoas que estão aqui dentro da igreja. Porque estar dentro de uma igreja não representa a salvação. O que representa a salvação é aquilo que você está buscando para melhorar cada dia. O que representa a salvação é aquilo que você busca de ser íntimo de Deus. Glória a Deus. Então que essa palavra, irmãos, venha colocar um despertar na minha vida e na sua vida. Que eu e você não venha cometer os mesmos erros de Judas. Que eu e você não venha cometer os mesmos erros de Pedro. Que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, irmãos. Que Jesus está nos alertando toda vez que Jesus usa alguém para ministrar uma palavra, usa alguém no louvor, irmãos. Deus está falando com alguém. Talvez essa palavra não está entrando no seu coração, mas com certeza está entrando no coração de alguém. Porque Deus sempre vai preparar uma palavra e louvor para alguém que está necessitado ouvir aquele dia. Então que você saia com essa palavra e você tenha absoluta certeza que você é um instrumento valioso para o Senhor. Não deixe que o inimigo venha te tirar da presença de Deus. Não deixe que o inimigo venha colocar as coisas prazerosas do mundo no seu caminho para que você perca o foco. O foco que você tem que ter é a salvação, irmãos. Porque foi como o Robson disse aqui, Deus está voltando, irmãos. Deus está próximo, a vida dele está próxima. E se você não estiver dentro, irmãos, a gente não vai embarcar para viver na Nova Jerusalém, irmãos. Então não vai adiantar nada você ficar 20 anos dentro de uma igreja se você não receber a salvação. Não vai adiantar eu estar aqui pregando, eu estar lendo a Bíblia, se eu não receber a salvação. Então que nós vamos cada dia mais, irmãos, nos enchermos da presença de Deus, nos arrepender e se esforçar para cada dia mais estar na presença do Senhor, estar buscando a tua face, estar pedindo, Deus, eu necessito do teu Espírito, Senhor. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu estava no mundo, Senhor, eu sei que não é inimigo, Senhor. O inimigo me dava de tudo, mas eu sentia um vazio. Eu podia ter dinheiro, eu podia ter mulheres, eu podia ter carro, eu podia ter moto, mas eu não tinha o principal, Senhor, que era a tua presença. E hoje, estando na tua casa, Senhor, eu consigo entender, meu Pai, que aquilo que eu estava vivendo no mundo era prazeroso para a carne, mas o meu Espírito supre da tua presença, Senhor. Então que você e eu venha suprir, venha sentir a necessidade de poder estar na casa do Senhor, de estar se enchendo da presença de Deus. E que esta semana, irmãos, seja uma semana abençoada, que eu venha profetizar agora nesse momento na vida de cada um de vocês, no lar de vocês, irmãos. Que tudo aquilo, irmão, que vem afligindo a família de vocês, que tudo aquilo que vem incomodando vocês, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se há algum parente de vocês passando por uma situação difícil, eu creio que nesse momento que nós estamos reunidos neste propósito, Deus vai quebrar aquelas correntes da maldição. Se alguém fez uma obra de macumba para a tua família, para alguém que você ama, você tem autoridade de
de jogar por terra tudo aquilo que o inimigo vem a plantar, para que venha cair sobre a vida daquelas pessoas que você ama. Você tem autoridade, irmão. Você tem autoridade. Cada um de vocês aqui tem autoridade para expulsar o demônio. Cada um de vocês tem autoridade para profetizar. Vocês têm que começar também a profetizar na vida de vocês, irmãos. Vamos parar de toda hora ficar profetizando na vida dos outros. A gente tem que começar a profetizar nas nossas vidas também. Deus, eu quero receber tal bênção, Senhor. Deus, eu quero me encher da tua presença, Pai. Deus, eu quero ser usado por ti, Senhor. Começa a profetizar na sua vida também, irmãos. Porque o seu ministério começa de você. Se você não se cuida, não tem como você cuidar das pessoas que você ama. Então que você saia daqui com essa palavra, que você saia daqui com esse entendimento. Que você tem que ser usado. Você não está aqui por enfeite. Você não é igual uma caixa que está aqui parada, que só serve para passar um som. Não, irmãos. Você tem muitos objetivos aqui dentro da igreja. Você pode ser usado de várias maneiras. Então deixe que Deus te usa, deixe que o Espírito Santo venha te encher. E como eu disse, irmãos, que a partir de hoje a gente começa a vigiar mais e pedir para Deus nos dar sabedoria e entendimento, para entender que tudo aquilo que acontece lá fora é para tirar a gente da presença do Senhor. E que nós venhamos nos esforçar e pedir para Deus para que Ele nos encha da tua presença. E que nós possamos estar na casa dele cada dia mais, glorificando e exaltando o teu santo nome. Que você saia com essa palavra, que Deus venha abençoar cada um de vocês e a sua família em nome do Senhor Jesus. Desde já agradeço a oportunidade.